Na Itália do século XVII, em uma sociedade marcada por regras morais rígidas, forte domínio masculino e quase nenhuma autonomia feminina, surgiu uma história que atravessaria gerações, a da chamada aqua tofana, um veneno líquido tão letal quanto discreto. Um veneno difícil de detectar ao longo do tempo, relatos de mortes suspeitas, envenenamentos silenciosos e a participação de várias mulheres em sua produção e venda ajudaram a construir uma narrativa envolta em mistério. Essa história acabou alimentando mitos, tradições populares e debates contemporâneos sobre poder, sobrevivência e desigualdade de gênero. A substância conhecida como aquatofana, que também aparecia em registros com nomes como aquatofana, aquatufânia ou mana, de San Nicola, teria sido uma mistura venenosa composta principalmente por arsênico e chumbo, possivelmente combinados com beladona. Essa composição não apenas a tornava extremamente tóxica, como também praticamente impossível de identificar. O líquido não possuía cor, cheiro ou sabor perceptíveis, o que facilitava sua mistura em alimentos ou bebidas sem levantar suspeitas. Pequenas quantidades já eram suficientes para causar a morte em alguns dias. Os sintomas geralmente imitavam doenças comuns da época, como febre, fraqueza intensa e vômitos, o que fazia com que muitas mortes fossem interpretadas como causas naturais. Os primeiros registros históricos, os relatos mais antigos sobre esse tipo de envenenamento surgem por volta da década de 1630. Na cidade de Palermo, na Sicília, vários casos começaram a chamar a atenção das autoridades locais. Nesse contexto aparece o nome de Tofania d'Adamo, uma mulher acusada de produzir substâncias venenosas. Em 1633, ela foi executada após ser considerada culpada de matar o próprio marido com um preparado tóxico. Muitos historiadores consideram esse episódio como um dos possíveis pontos de origem da lenda em torno da aqua tofana. A figura lendária de Giulia Tofana. Com o passar dos anos, a história passou a ser associada principalmente a uma personagem específica, Giulia Tofana, também mencionada em diferentes registros como Tofana ou Tofana, e possivelmente chamada de Giulia Mangiardi. De acordo com relatos posteriores e tradições populares, ela teria sido responsável por desenvolver e vender o veneno secretamente. As principais compradoras seriam mulheres que desejavam se libertar de maridos violentos ou de casamentos considerados insuportáveis. O próprio nome, aquatofana, pode ter surgido a partir do sobrenome dela, reforçando a ligação entre a substância e sua suposta criadora. Para evitar suspeitas, o veneno era vendido sob a aparência de produtos comuns. Frascos podiam ser apresentados como cosméticos, perfumes ou até como um suposto remédio religioso chamado maná de São Nicolau, anunciado como um elixir milagroso. Dessa forma, o líquido podia permanecer nas casas sem despertar desconfiança. Essa estratégia de disfarce fazia com que muitas vítimas jamais imaginassem que estavam sendo envenenadas. A investigação em Roma entre as décadas de 1630 e 1650, relatos indicam que a prática de produzir e comercializar esse tipo de veneno teria se espalhado para outras cidades italianas, como Nápoles e Roma. Segundo algumas narrativas históricas, formou-se uma rede de mulheres que fornecia a substância para clientes que buscavam uma solução definitiva para problemas conjugais. Algumas fontes afirmam que mais de 600 homens teriam morrido em decorrência desses envenenamentos. No entanto, pesquisadores modernos discutem esse número, que pode ter sido exagerado ao longo dos séculos. Na década de 1650, em Roma, autoridades papais iniciaram uma grande investigação contra um grupo acusado de fabricar e distribuir venenos na cidade. Esse processo ficou conhecido como Hispana Prosecution.
Uma das principais figuras envolvidas era Jeronima Espana, apontada como líder da rede. Em 1659, ela e outras 4 mulheres foram executadas no campo dei Fiori. Embora muitas versões populares afirmem que Giulia Tofana também foi capturada e executada nesse processo, evidências históricas indicam que ela provavelmente já havia morrido anos antes, possivelmente em 1651. Essa confusão entre datas e personagens mostra como a história foi sendo transformada e ampliada com o tempo. Entre história e lenda, com o passar dos séculos, a narrativa da Aqua Tofana ultrapassou os registros históricos e entrou no campo do folclore. A substância passou a ser citada em livros, crônicas e histórias populares. Uma das lendas mais conhecidas afirma que o compositor Mozart teria sido envenenado com esse veneno, algo que não possui comprovação histórica, mas demonstra como o mito se tornou duradouro e fascinante. Hoje, a história da Aqua Tofana é frequentemente analisada como um reflexo das condições sociais da Europa pré-moderna. Em um período em que mulheres tinham poucas possibilidades legais para escapar de relacionamentos abusivos ou de situações de opressão, o episódio é interpretado de maneiras diferentes. Para alguns, trata-se de um exemplo extremo de resistência e sobrevivência. Para outros, representa uma série de crimes graves. De qualquer forma, o caso continua despertando discussões sobre justiça, desigualdade e relações de poder na história.